Paz, amada igreja. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Samuel. 1 Samuel. Primeira Samuel 17, capítulo 17. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Amém? Lá diz assim: E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava de sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo, o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da funda, e se foi chegando ao filisteu. Amém? Até aí. Graças a Deus. Então você pode sentar e ouvir a palavra do Senhor, porque aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, como eu tenho repetido, ela nunca volta vazia, né? O texto que Deus nos concedeu, Ele concedeu para que isso seja operado no seu coração. A palavra que vem, as mensagens que vêm, ela vem porque Deus direcionou. Porque hoje a igreja tem uma necessidade de receber essa mensagem. Ok? Então você presta atenção no que Deus tem para revelar aqui. Aqui é um texto do Velho Testamento. E no Velho Testamento nós observamos que todas as vezes que houveram guerras, Israel contra alguma nação, irmãos, Israel sempre ganhou essas guerras, a não ser que eles estavam no tempo de desobediência a Deus. Todas as vezes que Israel estava em desobediência, perderam a guerra. E hoje, irmãos, esse simbolismo, Israel, ele quer dizer hoje a igreja, né? Esse é o símbolo. Todas as vezes que você entra em desobediência a Deus, você não quer fazer aquilo que a palavra diz, a palavra que está sendo encaminhada, então você vai perder guerra ali para frente. Porque não há possibilidade, irmãos, de Deus lutar em seu favor quando você está em desobediência. Porque nós temos 2 soberanos que guerreiam. Um primeiro comandante é Jesus. Ele é o general de guerra. Ele é criador dos céus e da terra. E o outro é Lúcifer. Então quando você não tem um guerreando a seu favor, você tem o outro que é o seu inimigo. E aí você perde para ele, porque ele tem mais força do que você. E ele é invisível, você não sabe o que ele está fazendo contra a sua vida. E aí começa a dar errado na sua vida. Aí você começa a se bater para lá e para cá. Dá errado numa coisa e noutra, você fica numa situação que não tem mais saída. Aí vem o desespero, vontade de morrer, vontade de ir embora, né? Quero mudar da cidade, desse bairro, porque aqui não está dando certo.
não vai dar certo aqui, não vai dar certo no outro lugar também. Porque o problema não é o local. Irmãos, o problema não é o local. Alguns pastores que falam assim: eu precisava de uma igreja lá no centro da cidade, lá na capital. Mas isso não é uma verdade, totalmente. Porque João Batista, irmãos, a igreja dele foi no deserto, onde não tinha ninguém. E as pessoas iam para o deserto. Então, multidão ia para o deserto, num lugar onde era impossível que houvesse uma igreja. Nós já vemos igrejas construídas em favela, que dão certo. Então, a base, irmãos, não é o local. A base é se você tem Cristo. Onde tem Deus encaminhando, ali sim tem prosperidade. Só assim. Na sua casa é a mesma coisa. Na sua casa, a sua casa pode ser uma casa de gente felizes, quando você tem Deus, ou quando alguém busca em Deus. Porque se tiver um na sua casa que busca Deus, as coisas já mudam. Se tiver mais pessoas, melhor ainda, porque estão puxando de um lado só. Ok? Aquele que não tem Deus lá na sua casa, eles estão contra. Eles estão muitas vezes dizendo alguma coisa contra você, porque nós conhecemos isso. E sabemos que algumas pessoas, elas trabalham contra aqueles que estão buscando em Deus, dizendo que eles estão de cabeça para baixo. Mas aquele que não tem Deus é que caminha com a cabeça para baixo. Nós é que estamos invertidos, né? Ok? Então, na visão do ímpio, na visão daqueles que não têm Deus, nós é que estamos fazendo tudo errado. Nós é que não precisamos estar na igreja. Por que estar na igreja? Por que fazer isso? Porque Deus está em todos os lugares, você pode servir a Deus em todos os lugares. Mas isso é uma mentira de Satanás. Porque a palavra de Deus lá em Êxodo fala assim que Satanás quer que você sirva a Deus em casa mesmo. Você não precisa sair de casa, porque na sua casa você ouve Deus na televisão, no rádio, CDs, DVDs, uma porção de coisa. Mas Deus diz assim, que precisa de comunhão. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz isso. Diz: aqueles que estão afastados da casa de Deus, eles têm que voltar para a comunhão com Deus. A comunhão é entre irmãos. Você não pode ter uma comunhão sozinho. Comunhão não é isso. A palavra comunhão, irmãos, quer dizer comer do mesmo pão. Então você precisa estar aqui na igreja, ou na igreja onde você estiver, em comunhão. Comendo o mesmo pão, que é a mesma palavra. Lá em casa não há comunhão. Lá há uma separação. E separação, irmãos, deserto e viver sozinho, irmãos, será só depois lá no inferno. Que a palavra no inferno quer dizer assim: você vive em solidão. Você vive num lugar sozinho, sem ninguém. Não há possibilidade de você conversar com alguém. Então, por isso que é chamado inferno. Ok? Então, Israel, sempre que obedecia a Deus, vencia as guerras. E nós vamos ver aqui uma guerra, na realidade. Irmãos, Davi e Golias. Não lembro todo o texto, mas você já conhece a história. Então, nós temos algumas revelações nessa palavra. Por exemplo, aqui começa: Davi não era um guerreiro, mas ele se propôs lutar contra um guerreiro experiente, armado, preparado, homem grande, gigante, aproximadamente com 3 metros de altura. Era uma família diferente das outras. Havia 5 irmãos, esse era um deles, muito treinado, muito forte. A palavra fala assim que a couraça dele, irmãos, que cobria todo o corpo, pesava 60 quilos. A sua lança tinha na ponta um ferro que pesava 7 quilos. Ele era um homem muito forte, treinado. E era esse homem que desafiou o exército de Israel. E o exército de Israel estava com medo desse homem. Até que apareceu quem? O menino, o moço, Davi. E aqui é uma revelação espetacular, irmãos. Vou começar aqui para você entender como que você deve então viver a vida. A primeira revelação que diz assim ele fala assim: ninguém deve ficar com medo desse filisteu. O próprio Davi, com a fraqueza dele, irmãos, ele fala para o seu rei, primeiro rei de Israel, Saul. Ele diz assim: ninguém precisa ficar com medo. Então a palavra revelada hoje para você começa por aqui.
Você não precisa ficar com medo. Porque esse filisteu, o Golias, irmãos, ele representa o próprio Satanás, que desafia a igreja. Esse homem estava há 40 dias desafiando a igreja. 40 dias, de manhã e de tarde. Ele se apresentava diante do exército de Israel e dizia assim: eu quero um homem, um soldado, que venha lutar comigo. É 1 contra 1. Aquele que vencer, aquele que perder, então será escravo daquele que ganhar. Este era o desafio. Quando você perde uma guerra, irmãos, para Satanás, às vezes uma feitiçaria, uma bruxaria, um problema que vem e você perde, porque não buscou socorro, não buscou alguém que estava do seu lado, um pai espiritual, uma mãe espiritual, você passa a ser escravo dele. Escravo, ele te escraviza. Então, no nosso meio, nós conhecemos alguns problemas de pessoas que estão escravizadas pelo vício, por feitiçaria, por prostituição, adultério, escravo de Satanás. Fica escravizado, não consegue sair. Drogas, bebedices, não consegue sair. Por quê? Foi vencido. E a palavra de Deus, o que vem aqui, não tenha medo. Não tenha medo, mas você precisa combater corretamente. Se você combater do seu jeito, você não vai ganhar. Essa é a revelação que Deus traz aqui para nós. Ok? Logo em seguida ele fala assim: você não pode lutar com esse filisteu, diz Saul, porque você é um rapazinho novo, e ele, o filisteu, o Golias, tem sido soldado a vida inteira. Isso pode estar acontecendo também na sua vida, de alguém falar assim: você não pode, você vai guerrear, você vai perder, porque você é fraco. E esse gigante, esse Lúcifer, ele tem muita experiência em guerra. Irmãos, quando o mundo foi fundado, irmãos, ele já era antigo. Ele conhece a estratégia de trabalho. Satanás conhece toda a situação. E Saul falou assim: Davi, você não pode lutar. Você é muito novo. A igreja é nova. Como que você vai lutar com alguém tão experiente assim? Lúcifer, muito experiente. Ele tem força, tem condições. Ele é invisível. Ele faz as coisas escondido. À noite, eles não dormem. E a tendência realmente é isso. Então Saul fala assim para Davi: você não pode contra ele, porque ele é forte, ele está armado, treinado. Você não vai vencer. Há muitas pessoas que te desanimam também. Você não pode trabalhar no ministério, você é fraco, você não sabe. Então nós enfrentamos desafios assim sempre, toda a vida. E se você der ouvido a essas coisas, aí você não vai mesmo. Aí você vai perder mesmo. Davi não deu ouvido a essas coisas. Logo depois ele tem uma outra revelação. Quando diz assim, no versículo 37, o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava de um pequeno rebanho do pai dele, Jessé. E o que acontece, irmão? No pasto, vinham os leões, são inimigos. Vinha os animais ferozes e pegava a ovelha e levava a ovelha. Davi saía correndo atrás desses leões, do urso, e tirava a ovelha da boca deles, matava o leão, matava o urso. Por que ele fazia isso? Porque Davi não lutava com suas forças próprias. Esse é o segredo, irmãos, da igreja. Davi nunca lutou com as condições próprias. Ele sempre buscou em Deus. Por isso que ele desafiou um grande gigante, um homem com muita força. Ele falou: assim como Deus me livrou dos leões, que é muito forte, e dos ursos, ele também vai me livrar desse incircunciso. Irmãos, a palavra incircunciso quer dizer assim: aquele que não tem Deus. Se eu tenho Deus, vou lutar com quem não tem Deus, é evidente que eu vou ganhar a guerra. Eu vou ganhar essa batalha. Eu vou ganhar esse desafio. A igreja está sendo desafiada hoje para fazer isso. Se Deus já te deu as vitórias, se Deus já falou com você, você já conhece esse Deus. Ele falou: assim como Deus fez para mim um dia, eu vou lutar com esse próximo problema, ou é esse que está hoje instalado na sua vida, e eu vou ganhar também.
Você que já tem experiência. Você que não tem experiência, a palavra é a mesma. Porque você vai lutar contra algo que é muito forte. E vai vencer, porque você hoje está sendo treinado para vencer de acordo com o que Davi fez também. Logo depois, a palavra continua. E ele diz assim, ó: então Davi tirou tudo. Não consigo andar com tudo isso que o rei colocou em mim, porque não sou acostumado com isso. Saul, ele é um homem grande. Todo mundo sabe que ele foi escolhido rei porque ele era um homem de estatura maior do que todos os níveis, né? Então, numa multidão, eles olhavam assim e via Saul, porque ele do ombro para cima era maior do que todos. E o que ele fez? Ele tirou toda a armadura dele de soldado, desde capacete até toda a roupa de guerra, e colocou em Davi. Mas Davi falou assim: eu não estou acostumado com essas coisas. A minha guerra não é feita com as coisas humanas, as coisas colocadas pelo homem. Eu não consigo. Tira esse negócio de cima de mim. Tira esse negócio de cima de mim. Talvez a maior revelação que eu posso passar hoje é essa: você lutar com suas próprias forças, ou então lutar com as forças de um ser humano que está colocando em você aquilo que você não consegue usar, porque você está acostumado a usar a força de Deus. E alguém fala assim: não, você pode com sua própria força. Você tem diploma, você tem experiência, você tem coragem. E tudo isso aqui, irmãos, é diabólico. Porque a nossa força não consta em nós mesmos. Ela não está em nós mesmos. Quando você luta sozinho com suas possibilidades, porque você já venceu algumas coisas, você fala: ah, agora eu vou fazer assim do mesmo jeito. Eu já venci e venço de novo. Mas não é assim. A palavra de Deus fala assim que Davi, ele colocou aquela armadura do ser humano e falou: eu não posso lutar com isso. Com essas coisas aqui eu não vou ganhar a guerra. O desafio, eu preciso lutar de acordo com aquilo que eu já tive antes, que é com o poder de Deus, que é com a presença do Espírito Santo. Porque a guerra, irmãos, ela só é ganha quando Deus está na sua vida. Senão você vai perder. Porque Satanás é mais forte que você, sem Deus. Quando você tem Deus na sua vida, você não usa as coisas naturais do ser humano, força própria, capacidade própria, pensamento próprio. Porque eu tenho alguém que me ajuda, então eu tenho esse emprego porque alguém me ajudou, isso e aquilo. Não é assim. O que Deus está falando na palavra é que nós precisamos dele, precisamos da força dele. Ele que tem que estar na frente, ele é que vai lutar por você. Você só vai confiar nele. E a palavra de Deus fala assim que a guerra não é nossa, a guerra não é de vocês. Por que vocês estão guerreando? Se a guerra não é de vocês, a guerra é de Deus, irmãos. A batalha no céu já começou assim. Deus e Lúcifer. Quem perdeu foi Lúcifer. E a guerra continua. A guerra não terminou ainda. Vai terminar um dia. Não terminou. Então Deus fala assim: a guerra não é de vocês. Vocês estão lutando porque querem. Vocês vão se machucar. A guerra não é de vocês. Confia naquele que tem o poder. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que adestra você para a luta. Aquele que faz todas as coisas. Aquele que está junto com você. O Espírito Santo, ele aparece como um amigo. Aquele que está do seu lado caminhando. E às vezes você esquece dele. Você vai lá na frente, começa a lutar, esquece esse poder lá atrás. E Deus, todas as vezes que você luta sozinho, Deus deixa você lutar. Porque só na sua queda é que você vai lembrar de Deus. Todos nós somos assim, seres humanos. Nem tudo você chama Deus. Ah, isso aqui é fácil, já fiz, vou fazer. Não lembra de Deus. A hora que der tudo errado, aí você volta chorando. Aí você diz: eu preciso de Deus. É nessa hora que ele estende as mãos. Lembra do apóstolo Pedro? Que falou assim: Jesus, você está andando por cima das águas, eu posso andar também. Ele falou: pode, venha. E ele começou a andar por cima das águas. Irmãos, andar por cima das águas seria coisa natural do ser humano. Porque lá em Gênesis, aprendemos isso ainda na escola bíblica, capítulo 1, 26, diz assim que Deus, quando criou o ser humano, ele falou: vamos fazer o homem à nossa semelhança, e eles dominem
governem sobre a terra. Nós devemos governar. E ele fala ainda sobre o quê? Sobre os mares. Nós temos um governo sobre as águas, sobre os animais, sobre os pássaros e sobre toda a terra. Só que nós perdemos isso. E nessa perda, irmãos, então nós temos que buscar aquele Deus que nos concedeu isso. Agora sim, agora Ele governa a sua vida. Você não consegue mais governar. Nós não conseguimos mais governar esse mundo. Nós agora precisamos ter uma ajuda. Mas isso vai se reverter ainda, mas não é hora. Nós vamos buscar em Deus. Não esqueça de Deus nas mínimas coisas. Aí Deus já sabe que você confia nele. Você vai buscar nele. E ele vai estar sempre à disposição. Então ele falou assim: tira esse negócio de cima de mim. Esse capacete pesado. Essas roupas de soldado. Porque eu luto de outro jeito. A minha luta é diferente. A minha luta contra contra os perigos, irmãos. Ele lutava com uma espécie de estilingue, né? Chama de funda. Eram umas pedras pequenas que atiravam. Eles eram tão treinados, irmãos, que a palavra fala assim, que a uma certa distância, eles acertavam um fio de cabelo. Porque eles estavam treinados com aquilo ali. E você também pode fazer isso hoje. Porque quem vai fazer não é você. Você é apenas treinado para buscar o poder que vai acertar até um fio de cabelo. Quando você tem essa palavra, irmãos, aí você dorme tranquilo. Porque isso vai acontecer na sua vida. A vitória. A vitória. Porque ele vai acertar até um fio do cabelo. E a direção dessa pedra que foi lançada por Davi não foi dele mesmo. Porque ele já estava acostumado a fazer isso. O próprio Deus direcionou. Porque a Bíblia fala assim, que Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra principal. O que nós vamos atirar no nosso inimigo, irmãos, é essa pedra. A pedra principal. Pois que ele falou assim: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome farão isso, aquilo, aquele outro. Essa é a pedra que nós atiramos. E a direção ele só pode ser do Espírito Santo, que foi nos concedido para a igreja, para ele ficar conosco até o último dia. Se você não tiver esses dois intercessores, irmãos, a guerra você não vai vencer. Nós somos dois intercessores só. Nunca mais, não esqueça do que eu estou falando. Intercessores só dois. Um no céu e um na terra. Um no céu está à direita de Deus Pai. Chama-se Jesus Cristo. E na terra se chama Espírito de Deus. Espírito Santo. Só esses dois intercedem. Vai falar: mas eu intercedo também. Você intercede, irmãos, mas em nome deles. Mas quem trabalha são eles. Nós somos chamados somente para interceder em nome deles. Porque isso é a palavra de Deus. Toda vez que Deus disse uma palavra, se tornou lei essa palavra. Nós estudamos na escola bíblica. Toda vez que Deus falou, e essa conversa dele se tornou lei. E aí agora ele fica sujeito a essa lei. Ele é obrigado a atender essa lei, que é dele mesmo. A lei é para Deus e para nós. Então ele falou assim: em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Então a guerra, irmãos, na realidade, você precisa ter essa ajuda. Não vista seu próprio capacete, sua própria roupa de guerra. Não é aí que você vai ganhar a guerra. Davi, com aqueles instrumentos de guerra, ele perderia. Aquele gigante era muito grande, muito forte, treinado. Davi seria como pisar num tomate maduro. Ele ia espatifar. Mas o que aconteceu? Ele escolheu uma pedra lisa. Lisa quer dizer assim, uma pedra sem pecado. Uma pedra lisa, a palavra diz. Ele escolheu. Ele não saiu correndo contra o gigante. A palavra fala que ele foi até um ribeiro, que deveria passar uma montanha. Ele foi longe buscar. Escolheu aquela pedra lisa, sem pecado, Jesus Cristo. Ele falou: vou atirar essa pedra. E quando ele atirou aquela pedra, irmãos, a pedra foi no lugar certinho. Porque esse filisteu, ele estava totalmente coberto, irmãos, com aqueles instrumentos de guerra que era de bronze, da cabeça até os pés. Até os pés era coberto com aquilo. E só tinha um lugar para essa pedra acertar, irmãos, porque ele tinha a viseira, ele não poderia cobrir. Foi onde a pedra entrou. E aí o gigante caiu.
E ainda não caiu morto, irmãos. Aí Davi correu lá, pegou a própria espada dele e cortou o pescoço dele. Então, essa palavra que veio hoje, e nós vamos fazer uso dela. Então Davi tirou tudo dele, ok? Pegou o seu bastão, essa palavra é atualizar, é a linguagem de hoje. Escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Tudo preparado. Irmãos, quando você vai vencer guerra, você precisa se preparar antes. Não sai guerreando. Primeiro fala com Deus. Ore a Deus. Se prepare. Busque a pedra lisa. Se prepare para atirar a pedra. E aí você vai de encontro com o inimigo. O inimigo pode ser uma doença, enfermidade, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de harmonia, falta de esposa, de esposo. Nós temos guerra pela frente. Se você não tem, vai ter. Porque a palavra fala assim: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Jesus falou: eu já venci. No mundo espiritual, irmãos, a guerra, sua guerra, está vencida já. Está vencida. Se você lutar essa guerra de acordo com a palavra de Deus, você já está ganhando a guerra. Porque a guerra já foi vencida. Mas se você vai guerrear por sua conta própria, você não está usando aquilo que Deus já deixou para você. A vitória. Por isso fala muito em vitória do crente, né? O crente já tem vitória. Ele tem que buscar isso. Onde está essa vitória? Seria como alguém não chegar perto de você e falar assim: eu tenho uma mansão, eu quero te dar a mansão. 10 anos depois, você encontra com a mesma pessoa e fala assim: gostou da mansão? Você fala: mas que mansão? Eu nem fui visitar, eu não conheço a mansão. Deus já te deu a vitória. Aí você fala assim: mas eu não conheço a vitória. Deus está dizendo hoje para você que a vitória é buscar nele. A vitória está pronta. Deus não cria nada em cima da hora. Você nunca pega Deus de surpresa. Porque a palavra de Deus fala em Isaías 45:10, que Ele cria todas as coisas do futuro agora. O seu futuro, irmãos, ele está preparado agora. Deus já está te preparando. Ele está dizendo que você vai ter vitória no futuro. Porque Ele está preparando hoje. Pode ler a palavra, Isaías 45:10, não tem erro. Ele prepara tudo para você antes. Você não é pego de surpresa. Porque a palavra de Deus fala assim: meu povo sofre por falta de conhecimento. Isaías 4:6 é muito conhecido. Meu povo, a igreja, sofre, tropeça, murmura, está sofrendo por falta de conhecimento. Porque você não conhece a palavra. Está conhecendo hoje, talvez, ou então renovando a sua capacidade, ou a sua mente, que realmente você já ouviu talvez tantas vezes, que não deve lutar sozinho. Tem que lutar com Cristo. E você sabendo muitas vezes erra também. Porque há um esquecimento. Satanás é expert em fazer você não lembrar de Deus. Para que você vá sozinho e perca a guerra. Então ele está dizendo assim: e o que aconteceu no final? Que não foi lido no texto. Está em 48, no versículo 48. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou na mão a sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Seu inimigo, você já sabe até como ele vai cair. Então Davi correu, ficou em pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra, pequena ainda. Entenderam o que Deus quer dizer? Você é o Davi da história. Você é o Davi. Davi representa a humanidade, a igreja, Israel. E Deus está dizendo a mesma coisa hoje, que você será o vencedor, se você acreditar ou obedecer o que está sendo dito. Não guerreie por conta própria.
As coisas dos homens não servem para a guerra espiritual. Vou repetir. As coisas dos homens não servem para você guerrear espiritualmente. A bênção e a maldição, isso quando eu aprendi mudou minha vida. A bênção ou a maldição, ela está na região celestial. Não está na terra. Não está na terra. Quando se faz uma feitiçaria, irmãos, eu falo isso porque eu fui feiticeiro. A feitiçaria, irmãos, ela é feita aqui na terra, aquelas oferendas. Mas a operação é no céu. Região celestial. Como você queira. Região celestial. Quando você vê um frango preto na esquina ali, aquelas velas, aquelas coisas, irmão, aquilo ali, ó, você pode pegar, não tem nenhum problema. Se tiver frango, você pode até levar para sua casa e assar. Aquilo ali não tem nada contra você. Mas o efeito daquilo ali, irmãos, a oferta é no céu. Quando você dá o seu dízimo e oferta, é a mesma coisa. O seu dízimo e a sua oferta, irmão, vale tanto quanto você acha que vale. Que é quanto você dá. Mas no mundo espiritual, na região celestial, é outra coisa. É outra coisa. Lá existe a multiplicação. Lá existe a segurança financeira que está lá em cima. Bênção para você. Porque vai ser derramado sobre você. E aí, quando ela vem, ela vai ter o efeito que você está esperando mesmo. Então, bênção e maldição, irmãos, não estão aqui na terra. Quando você tiver um problema, irmãos, você vai buscar aqui na terra, nos homens, e você não vai ser feliz. Porque não está aqui. Está na região celestial. Alguns chamam de céus, Jesus chamou reino de Deus, reino dos céus, e aí vai. Tem vários nomes, mas não está aqui na terra. Quando você aprende isso, a sua vida espiritual muda. Seu ministério muda. Porque nunca mais você vai buscar solução aqui na terra. Mas fala então como vamos buscar? A solução, irmãos, ela funciona assim. Você vai até a região celestial em oração e fala com Deus. Nós aprendemos isso na escola bíblica hoje. Você vai falar com Deus. Ele é que sabe. Ele que sabe como fazer. Ele pode determinar certos anjos que você não conhece. Ou você conhece anjo? Anjo é igual a um exército. Tem um soldado, tem um cabo, sargento, tenente. Aí vai. Deus é que sabe quem ele manda. Se a sua causa for muito difícil, ele vai mandar um anjo mais forte. No inferno é a mesma coisa. Irmãos, quando você vê na esquina aquelas fitas, um charuto, essas coisas são espíritos malignos pequenos. Tal de Exu. São soldados. Os grandes são principados, potestades. Aí a coisa ferve. Você nunca vê uma oferta pequena, irmãos, com uma potestade. Uma potestade, eles exigem coisas grandes. Um touro, às vezes até sacrifício de ser humano. Coisas grandes. Aí sim, aí você precisa tomar cuidado. Né? Então, quem faz libertação já sabe dessas coisas. Ok? Bênção e maldição estão na região celestial. Você precisa ir lá. Quando nós desmanchamos a macumbaria, irmãos, não é aqui na terra. Por isso que eu falei para você. Você vai na esquina, pega tudo aquilo lá, não vale nada. Você não desmancha feitiçaria. Assim. Você joga tudo fora e a feitiçaria continua na sua vida. Você precisa expulsar. Ele falou assim, em meu nome, expulsarão. Jesus não falou em meu nome, vocês vão lá na esquina e tiram. Nunca. Ele falou em meu nome, vocês vão lá na região celestial e desfaça lá. Você desfaz lá. E aí ele não vem. Não vem. É que como seria assim uma nuvem, né, que está para chover, né? Se você conseguisse afastar aquela nuvem, não chove. Não chove. Feitiçaria não vem. É desfeito. E quando já está na sua vida, o que faz? A raiz dela é lá. É lá. Se você quiser matar uma árvore, irmãos, eu vi algumas pessoas, eu vou matar essa árvore, eu corto os galhos dela. Não mata. Mas se você for na raiz, a raiz é a parte escondida, que é a parte espiritual. Está escondido. Se você cortar a raiz, ela morre. Ok? Então, esses ensinamentos são assim, bem preliminares e o que funciona. Quando você aprende isso, nunca mais tem problema. A não ser que você não aplique. Eu sei que Davi venceu o gigante. Então, Davi, irmãos, ele representa a humanidade. Você, que fala assim, eu sou pequeno,
Você não falou isso? Sou pequeno, fraco, não sei, não posso, não consigo, vou perder. Alguma das palavras já saiu da sua boca. Estou ralado, para não falar outro nome. Não foi assim? E se Davi falasse isso? Davi não falou assim. Ele falou assim: eu vou vencer esse gigante. Porque ele não tem Deus e eu tenho. Então eu posso vencer. Se você tem Deus, você vai vencer. Porque a outra parte não tem Deus. Eles são seres criados. Não têm poderes. Não estão em todos os lugares. Não sabem de todas as coisas. Não sabem. Uma vez estava expulsando uma potestade. Foi o maior perigo que eu corri. Então essa potestade gritava muito para Lúcifer, para mandar poder. Eu não tinha. Era forte, me deu muito trabalho, prejuízos, mas ele buscava um poder que também não tem todo o poder, que é Lúcifer. Gritava: Lúcifer, mais poder, mais poder. Não tem. E eu fraquinho, novo convertido, sem saber das coisas, venci aquela situação. Seria um gigante para mim naquela época. Você vai vencer, diz Deus. Porque a palavra já está no seu coração. Não busque solução na terra. Não há solução aqui. Tudo está no mundo espiritual. Bênção ou maldição. Luz ou trevas. Joio ou trigo. Como você quiser. Estão sempre no mundo espiritual. Vamos colocar em pé? Agora chegou a hora. Eu tenho certeza, se tiver qualquer coisa na sua vida já, você vai ficar livre. Hoje mesmo. Os problemas que te atrapalham, né? Que você não consegue pegar, né? Se você pudesse pegar um demônio e torcer o pescoço dele, irmãos, nem precisaria pregar a palavra, né? Você lá faria isso. Mas você não consegue. Porque é espiritual. Então, na oração, ele vai cair. Porque é uma ordem no mundo espiritual. Vai da terra para o mundo espiritual uma ordem para que ele se recuide da sua vida. E ele não pode resistir. Não pode. Porque nós vamos falar em nome de um que é todo poderoso, que venceu ele na cruz do Calvário. Ele já está vencido. Ele é um cachorro amarrado. Mas nós podemos chutar ele quanto quiser. E ele não pode atacar você, segundo a palavra de Deus. Deus fala assim, Lucas 10:19, irmãos, se quiser aprender algo é assim, Lucas 10:19. Eis que te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal vos causará. Isso é uma ordem, já saiu da boca de Deus, virou lei. Isso virou uma lei para Deus, que não pode negar mais, porque ele já falou, e nem para você. Você já tem isso. É só usar isso. Mas toda vez que Deus fala uma coisa, se torna lei essa coisa. Para ele e para nós. Não tem mais saída. Satanás sabe dessas coisas. Chile pode guerrear. Então a guerra que você precisa vencer está agora na mão da Chile, nossa mãe, para eliminar. E vai cair. Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada, agora nós queremos colocar em prática. Pai, nós sabemos que todo o poder e toda a autoridade vem no nome de Jesus Cristo. Talvez, Pai, entrou pessoas aqui nesta noite, Pai, guerreando sozinho, pessoas fracas, derrotadas, mas a palavra desta noite veio para que nós tomasse ânimo, Senhor, e guerreasse em nome de Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero dar uma ordem agora a Satanás. Você, pombagira do inferno, que veio para atrapalhar os casamentos, você, demônio, que veio para colocar depressão na vida dessa mulher, na vida deste homem, você, demônio, que trouxe essa enfermidade dentro deste lar, nós não aceitamos e repreendemos. Nesta noite você é um derrotado. Você não tem poder sobre o nome de Jesus Cristo. Por isso nós usamos agora toda a autoridade, todo o poder que é no nome de Jesus Cristo. Nós temos uma ordem a Satanás agora. Pegue tudo que você colocou na mente deste homem, no coração desta mulher, nessa família que está sendo derrotada, está sendo, Pai, fracassada pelas suas
algumas coisas que está sendo fora da tua palavra. E em nome de Jesus Cristo, nós temos uma ordem agora, Satanás. Pegue tudo que você colocou: feitiçaria, macumbaria, briga, irreverência, desobediência, vício maldito. Você está aniquilado agora, em nome de Jesus Cristo. E nós queremos dar honra e glória ao nome do Senhor, porque nesta noite, Pai, nós tomamos posse da vitória financeira. Nós tomamos posse, Pai, da vitória neste casamento. Nós tomamos posse, Pai, da vitória, Senhor, dentro deste lar que está sofrendo, ó Pai, que está cabisbaixo. Este homem que já não consegue, Deus, se levantar às madrugadas a orar. Essa mulher, ó Deus, que não tem ânimo para jejuar. Este varão valoroso, ó Deus, que era usado nas tuas mãos e hoje já se encontra fraco espiritualmente. Mas a palavra veio desta noite, Pai, para fortalecer esses homens e essas mulheres. Abre as comportas do céu e derrama uma chuva de bênção aqui nesta noite. Aquece, Senhor, o coração deste homem. Anima o coração desta mulher, para que o teu nome seja glorificado. E assim como foi na vida de Davi, que ele venceu o gigante, nesta noite nós queremos derrotar Satanás. Você é um derrotado. Bate retirada daqui deste ministério, da vida das pessoas que estão aqui. Nesta noite nós damos uma ordem e queremos glorificar e exaltar seu santo nome. Levante sua mão para o alto, você que creu, você que acreditou na palavra do Senhor, você que aceitou a palavra do Senhor, e diga assim comigo: eu tomo posse. Irmãos, com autoridade, eu tomo posse da minha vitória. Mais uma vez, eu tomo posse da minha vitória. Agora aplauda aquele que acredita que ele está entregando a vitória nas tuas mãos nesta noite. A palavra desta noite veio para tirar você deste sofrimento, veio tirar você dessa depressão, dessa enfermidade. Satanás está derrotado. A partir de hoje, você é um novo guerreiro, você é uma nova guerreira. Glorifica, glorifica, glorifica o Rei da Glória. Aleluia. Glória é digno. Senhor. Nosso Deus. O Santo de Israel. Deus Todo-Poderoso. A majestade do céu. Só Ele é Rei. Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Onisciente, onipotente, onipotente. O Bispo das almas. Ele é Senhor digno de receber seus aplausos. Ele é Senhor. Vitória